encontro passado, no domingo passado, nós estudamos um pouco, olá, sejam bem-vindos, nós estudamos um pouco a vida de José. Nós falamos um pouco de quem foi José. Nós criamos juntos uma timeline de ação, ou seja, o início, a trajetória, o fim, mas com o objetivo de dizer que ao longo da trajetória, ele não só foi usado, como ele foi capacitado. Nós percebemos no culto passado de que o início da trajetória de José foi bem diferente do final da trajetória de José. Ou seja, que Deus afiou, Deus lapidou, Deus poliu aquilo que lhe deu para José. Hoje eu também quero falar de uma outra pessoa que tem um dom profético, mas um dom profético um pouco diferente. Eu quero dizer por que ele é diferente, porque a trajetória de Daniel, que é que nós vamos estudar hoje, é uma trajetória ímpar. Ele foi tão usado em um momento de tanta dificuldade, que é importante que a gente tire um tempinho para entender um pouco a cabeça desse homem. Eu quero que você entenda um pouco o cenário antes. O povo de Deus havia constantemente estava fazendo aquilo que desagradava a Deus. E Deus trazia os seus profetas. Deus falava através dos profetas, se arrumem, se organizem, se voltem para Deus, e Deus se voltará para vocês. E o povo continuava fazendo o que era mal. Naquela época existia o reino do norte e o reino do sul. O reino do sul era Judá. E na época de Daniel, o profeta que estava falando com o rei de Judá era Jeremias. Jeremias falava 1, 2, 3, e todas as vezes que Jeremias falava, nem o povo, nem o rei reconheciam a presença de Deus. Sabe por quê? Porque desde muito tempo, desde a queda de Adão e Eva, o homem quer validar aquilo que é consoante à sua vontade interior. Ou seja, eu quero muito que alguém conforte o meu pensamento. Eu quero muito que alguém valide aquilo que eu quero e penso. Não necessariamente o que você pensa, ao que Deus quer para a minha e para a sua vida. Tudo bem? Estão me acompanhando? Então, quando Jeremias vinha e falava que o povo estava distoante do que Deus queria, ou seja, separado do que Deus queria, o povo não gostava. O rei não gostava. E Jeremias, ou seja, usado por Deus, falou: vai vir justiça, vai vir castigo. As tribos do norte foram dispersas. Depois, na teologia, a gente vai entender que foram as 10 tribos perdidas, né? Elas foram dispersas em várias guerras, em vários povos. Permaneceram a tribo do sul, Judá. Hoje, a linhagem de Israel é normalmente da tribo de Judá. Por quê? Porque essa que foi para o cativeiro babilônico. Então, Jeremias predisse o que ia acontecer. Mas Jeremias também falou: se vocês se arrependerem a tempo, se vocês se voltarem a Deus a tempo, Deus pode mudar a trajetória. Porque Deus hoje em dia muda. Deus muda a sentença, Deus muda diagnóstico, não muda? Milagres de cura, Deus muda diagnóstico. Deus, quando sonda o coração, ele muda. Vamos pegar o exemplo de outro profeta? O profeta Jonas. Ele foi encaminhado a Nínive para que aquele povo se arrependesse. O próprio profeta não queria, porque o próprio profeta sabia no seu íntimo que Deus era Deus e podia inclusive perdoá-lo se ele se arrependesse. O profeta não queria que ele se arrependesse. E foi o que aconteceu. Toda aquela trajetória, né? Do peixe, de Jonas. Jonas foi lá, falou, Nínive se arrependeu. Não só o povo quanto o rei. E Deus fez o quê? Perdoou Nínive. Bem, isso não aconteceu nem com as tribos do norte, nem com o Judá ao sul. A Babilônia veio. E a Babilônia levou cativo algumas pessoas. Dentre essas pessoas, alguns príncipes. Príncipes no sentido de pessoas nobres. E um desses foi Daniel. Ou seja, tudo que a gente vai ver agora se passa no cativeiro babilônico, que foi
uma das maiores civilizações que já existiu. Bem, a cabeça de Daniel deveria ser completamente diferente da cabeça dele. Sabe por quê? Porque ele era cativo, ele era escravo. A gente, quando não toma um não da vida, a gente já fica beiçudo. É só a mulher fazer uma coisa que você não quer, tu já fica, né, de cara virada 3, 4 dias. Eu tenho uma prática assim impressionante. Eu falo não às vezes para o meu filho, para minha filha. Você vê assim o semblante deles na hora. Ficam bravos assim. Né? Daniel, ele era preso, prisioneiro, cativo. Ele não estava mais na cultura dele, na cidade dele, com aqueles que eles amavam. Pensa comigo. Como é que seria a sua disposição de vida se do nada você fosse tirado da sua zona de conforto? Do nada você fosse tirado de quem você ama. Do nada fosse te tirado da sua terra. Do nada fosse tirado da sua cultura. Bem, essa era a situação não só de Daniel, como de vários outros. Tudo bem? Daniel, independente da circunstância, ele seguia com firme propósito de adorar a Deus através da vida dele. Isso é um sinal daquilo que eu e você devemos fazer nos dias atuais, frente aos sims da vida e também frente aos nãos da vida. E na verdade nós somos provados frente aos nãos da vida, né? É frente aos nãos que nós respondemos ao chamado, que a fé cresce e Deus é glorificado. Bem, então vamos abrir o livro lá em Daniel, capítulo 6, versículo 3. Daniel, capítulo 6, versículo 3. Antes da gente ler, eu quero contar para vocês que Daniel, ele era tão singular, tão acima da curva, que reinados vieram, reinados foram embora e Daniel continuou. Vamos pensar o seguinte, quem entende um pouco aqui de política? Acho que todo mundo aqui acompanha um pouco a política, né? Não vou falar sobre partido nem nada aqui, mas é sabido que algumas vezes, por exemplo, você está desenvolvendo dentro de um governo um determinado projeto social, e esse projeto social é bom. Estão acompanhando comigo? Um governo, um projeto social, e o seu projeto social é bom. O que acontece quando o governo troca? Normalmente, o projeto ele tende a expirar. Dificilmente alguém continua com você lá dentro, porque o novo governo vai querer colocar pessoas de confiança deles. Não é assim que acontece hoje em dia? Então, nós temos um projeto dentro de um governo, o governo encerra, começa um outro governo, o projeto acabou. Vocês sabiam que Daniel passou por 5 reinos diferentes? Não de localidades, por 5 monarcas diferentes. Vocês tinham essa informação? Ou seja, ele era tão eficiente, tão adequado ao bem, que independente de quem assumia, ele ficava. Mas lembra, o coração dele era um coração ainda entristecido, porque a nação dele, o povo dele estava cativo. Mas o fato do povo dele, da nação dele estar destruída, não impedia ele de fazer o bem. Isso me lembra um pouco sobre o livro de Tiago, onde ele fala que se eu pudesse fazer o bem e eu escolho não fazê-lo, eu cometo um pecado. Já leram essa frase? Essa inspiração de Deus? No livro de Tiago é dito: se eu posso fazer o bem e eu não faço, eu cometo um pecado. Bem, esse pecado, pelo que nós estudamos, nós aqui na nossa igreja, nós já estudamos o livro de Daniel do início ao fim, você se recorda? Nós estudamos as profecias de Daniel, nós estudamos as visões de Daniel, todas as palavras, todos os versículos. Hoje eu quero fazer uma outra análise sobre Daniel, onde está em capítulo 6, versículo 3. Então, este Daniel era o preferido sobre os presidentes e príncipes, porque havia nele um espírito excelente. O que existia em Daniel?
Um espírito excelente. Não era um espírito bom. Não era um espírito ordinário, medíocre, mediano. Era um espírito acima. Um espírito excelente. E o rei pensou em colocá-lo sobre todo o reino. Então os presidentes... Peraí, não vamos ler, não leio. Para de querer dar uma olhada à frente aí. Se segura. O que acontece hoje em dia? Esquece lá a época de Daniel. Uma pessoa que se sobressai. Uma pessoa que se destaca. Uma pessoa que tem um espírito excelente. Não estou falando de vocês. Eu sei que vocês têm um coração puro. Eu sei que vocês gostam das pessoas que crescem. Eu sei que aqui na igreja ninguém tem inveja nem cobiça. Mas o que acontece normalmente no mundo quando alguém se destaca? Quando alguém cresce? Quando alguém é colocado sobre outros? O que acontece hoje em dia? Inveja. Isso aí. As pessoas tendem a ter inveja. Vocês conhecem alguém que passou por inveja? Você mesmo já sentiu que alguém estava tendo inveja de você? Gente, isso aqui é bem velho. Não começou hoje, não. Começou lá no Jardim do Éden. Ixi, começou antes, começou lá no céu. Quando Lúcifer teve inveja de Deus. Então, é algo muito antigo. Então, no versículo 4 diz assim, então os presidentes, eu não sei como é que está na sua versão, pode ter sátrapas, pode ter, né, que é um tipo de presidente, de governador de uma província, tá? Eu estou lendo na King James. Então os presidentes e os príncipes buscaram encontrar ocasião contra Daniel a respeito do reino. Só que o problema é que ele tinha um espírito excelente. Porém, eles não puderam encontrar nenhuma ocasião, nem culpa, porquanto ele era fiel e não se achou erro ou culpa nele. Pergunta que fica, eu e você, temos sobre nós esse espírito? Olha, é delicada a pergunta que eu fiz. Será que sobre nós há esse espírito de excelência? Será que se alguém nos esquadrinhar, vai encontrar alguma coisa? Porque aqui não era uma pessoa só buscando, tramando contra Daniel. Todos os demais queriam tirá-lo dessa posição. Mas ele não queria estar nessa posição. Daniel, ele não pediu aos reis, nem ao rei, estar naquele lugar. Ele simplesmente era o que ele foi ensinado a ser. Ele era aquilo que Deus queria que ele fosse, independente do cenário, independente da circunstância. Daniel simplesmente era o Daniel de Deus. Então, quando buscavam alguma coisa para machucá-lo, para feri-lo, para usar contra ele, não encontravam. Nós aqui também já estudamos os evangelhos. E eu fiquei, acho que 3 cultos falando sobre o Sermão do Monte. Felizes sois vós, quando em meu nome vos perseguirem. Lembra que nós estudamos isso? Pois bem, vamos seguir lendo. Olha o que acontece com Daniel. Então disseram esses homens, ou seja, eram muitas pessoas, não era um só, não era uma implicância de trabalho, não era uma implicância familiar, eram várias pessoas que queriam o mal de Daniel. Já não bastava ele estar sem nação, já não bastava ele estar sem a família dele, já queriam prejudicá-lo. Então disseram esses homens, nós não encontraremos qualquer ocasião contra este Daniel, exceto se procurarmos contra ele algo concernente à lei do seu Deus. Eles começaram a perseguir Daniel por conta do seu culto pessoal. Mas lembre-se, ele não podia ir para o templo, porque o templo tinha sido saqueado. Quando Nabucodonosor invade Judá, leva as pessoas e leva os utensílios e o templo é destruído. Então ele não podia estar num culto, numa celebração judaica. Ele celebrava onde? Onde ele estava. No quarto dele.
Então não é preciso ter uma parede muito grande, um local muito amplo. É preciso corações contritos e quebrantados. Bem, ele tinha sobre ele um espírito excelente. O coração dele era contrito? Era. Era quebrantado? Era. Então esses presidentes e príncipes reuniram-se junto ao rei e assim disseram-lhe ao rei Dário: Rei, viva para sempre. Ou seja, começaram a adular o rei. Todos os presidentes do reino, os governadores e os príncipes, os conselheiros e os capitães reuniram-se para estabelecer um estatuto real e fazer um firme decreto para que todo aquele que suplicar a qualquer Deus ou homem por 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Eles fizeram uma trama, uma armadilha, uma tática de guerra a fim de capturar através do culto pessoal de Daniel. O nome disso é maldade. O nome disso é perversidade. Pessoas são perversas e más. Vou melhorar. Pessoas que não seguem a Deus, que não têm Deus no seu coração, são perversas e são más. Pessoas que não têm Deus estão nas trevas. Não é isso que a gente lê na primeira carta de João, na segunda carta de João, onde João fala: se sois filhos da luz, não há trevas. Mas se há trevas, quão densas trevas são. Ou seja, eles montaram uma armadilha de 30 dias. Em 30 dias, qualquer um que adorasse, louvasse, cultuasse qualquer outro Deus, lembra, os reis babilônicos eram reis politeístas. Nabucodonosor adorava, então na época do cativeiro inicial, Marduk, se eu não me engano era Marduk. Só que Deus trabalhou na vida de Nabucodonosor de tal forma, lembra que a gente estudou que ele ficou que nem um animal e ele reconheceu o Deus Altíssimo? Muito bem, aqui era outro rei, o rei Dário agora, que tinha outros deuses. Mas ele gostava muito de Daniel. Lembra que a gente leu? Tanto que ele gostava de Daniel, porque Daniel tinha um espírito excelente, que queria colocá-lo como um dos principais na cadeia de comando. Isso inflou, isso entorpeceu as pessoas. Talvez pessoas nativas, talvez pessoas da própria família de Dário, queriam o cargo que ele queria. Só que eu garanto para você, que se oferecessem para Daniel, entrega o seu cargo e volta para ajudar, quebrada, destruída, ele ia fazer o quê? Louvado seja o Senhor. Ele voltaria. Não há um tempo assim detalhado na Bíblia de quantos anos provavelmente Daniel viveu, mas há um entendimento que ele tenha vivido em torno de 90 anos. Eu quero que você entenda que o começo da vida de Daniel cativa começou por volta de 16, 17 anos. Está falando de um adolescente? Não, ele era homem. No Oriente, virada de 12 se torna homem, se torna mulher. Ele já era um homem feito, um homem educado, um homem que tinha passado pelo treinamento da palavra de Deus. Tanto é que mesmo preso, ele foi lá e executou aquilo que ele foi ensinado. Algumas correntes de teologia diz que ele nem casou, porque ele ficou no palácio, no harém, no início, como os eunucos. Talvez ele tenha se tornado um eunuco, ou talvez tenha se casado, não importa. O que importa é que dos 16 ou 17 até aproximadamente 90 anos, ele executou com maestria o dom que Deus deu. Ele se esvaziou do que ele queria, ele fazia o que Deus colocava. E ele entendia que as tribulações da vida, ele entendia que as dores da vida e os vales da vida são na mão de Deus, um quadro negro. Lembra do quadro negro? Que o professor ensinava que as dificuldades da vida lapidariam ele. Ele exercia da oração,
Ele se debruçava nos escritos porque nós vamos ver em outras passagens que Daniel ele se destacava 5, 10 vezes mais que qualquer outro sábio da Babilônia. Ou seja, ele era imperativo em estar estudando. Ele orava com constância, e você vai ver que a oração dele com constância levou ele para a cova. Ele não negociou, ele não abriu mão. Eu até publiquei no canal Bom Combate essa semana que eu falei assim, chega, tá? Não negocia aquilo que é sagrado com o inimigo. Não negocia mais com a sua família. Não negocie mais o seu coração. Dê um basta na sua vida. No sentido de que até aqui eu vim com a força do meu braço, a partir de agora eu preciso vir com a força do meu Deus. Mas isso tem que ser mais que meramente uma retórica. Isso tem que ser provado. Você só vai ser provado no seu dia a dia, quando ninguém estiver te olhando, quando as circunstâncias forem desfavoráveis. É nesse cenário que eu e você vamos poder exercer o dom que Deus deu. Qual é o dom que Deus deu? Inicialmente um dom de excelência. Ser um bom pai, uma boa mãe, um bom funcionário, um bom empreendedor. Aquilo que você estiver fazendo, aonde você estiver fazendo, que seja simplesmente o seu melhor, não porque alguém vai estar vendo, não porque alguém vai te presentear ou te qualificar. Você vai ter que fazer isso, porque você não sabe ser diferente. É fazer o melhor bolo, não porque você vai ganhar um parabéns de alguém, é porque você não sabe fazer diferente. Não é varrer o melhor possível e passar o pano depois, não, é porque você não sabe fazer diferente. Não é tirar 10 ou 8 na prova, é fazer o melhor, porque você não sabe fazer diferente. Seguindo lá. Bem, então eles montaram a armadilha por 30 dias, né? Agora o rei estabelece o decreto e assina o escrito para que não seja modificado de acordo com a lei dos medos e dos persas, a qual não se altera. Bem, as leis medo-persas eram leis que, uma vez definida, não podia ser revogada, nem mesmo pelo rei. Tudo bem? Então a armadilha, ela tinha um status de perversidade, de maldade, ou seja, nem se o rei mudar de ideia. Portanto, o rei Dário assinou o escrito e o decreto. Ou seja, quem não está alinhado com Deus, olha, eu vou te falar o seguinte, até quem está bem perto de Deus, corre o risco de ser seduzido pelas trevas, sim ou não? Vamos dar um exemplo? Judas andou tão pertinho de Jesus, viu sinais, prodígios, maravilhas, viu multiplicação de alguns pães e alguns peixes se alimentando a multidão, viu Pedro dar alguns passos sobre as águas, mas viu a libertação de cativos, viu curas de cegos, mancos, surdos. Ele viu, só que ele não enxergou. Ele ouviu as pregações de Jesus, mas ele não ouviu, não interiorizou. Judas estava tão perto e ao mesmo tempo tão longe. Isso me preocupa e me gera um gatilho de alerta. O que é um gatilho de alerta? É algo que a gente tem que falar, isso aqui é importante na nossa vida e tem que ficar latente. Sabe por quê? As pessoas que mais deveriam reconhecer Jesus foram as que mais bateram em Jesus. Foram os religiosos, os especialistas na lei. Vocês, eu. Vocês que têm conhecimento da lei, da palavra de Deus, foram vocês e nós. Nós é que não conseguimos ver Jesus. Quantas vezes você vai ter, digamos, uma grata presença de Deus através do abraço do filho, da filha, em um almoço com mais de uma oportunidade de alimento? Vocês sabem qual é a graça, e quando eu falo graça, a beleza do dom de Deus, da fartura, quando você consegue comer a combinação entre um arroz e um feijão e uma salada que seja um tomate? Para mim, para você que vive numa qualidade de vida um pouco melhor, que pode colocar até daqui a pouco um pedaço de carne ou dois, tem pessoas ainda no mundo atual que nós vivemos, em pleno século XXI, que não conseguem sequer fazer combinação básica de arroz, feijão, macarrão. Eles têm que comer uma ou outra, ou às vezes nenhuma. Isso é uma graça, é o derramar, é o transbordar do Senhor.
e nós sequer conseguimos louvar. Antes de vir para cá, estava tomando um café ali e estava olhando algumas pessoas que eu sigo, alguns profetas que eu sigo, e tinha um político pedindo um auxílio porque teve um tornado que passou em Paraná, pedindo auxílio, ajuda. E ele falando que tem pessoas que não têm o que comer, não têm o que vestir. Como é que eu sigo dando o segundo gole do café? Você fala, o que eu vou fazer? Você vai fazer um pix. Pô. É o que dá para fazer na hora. Se eu pudesse tirar minha roupa e dar, eu daria. Na hora eu consigo fazer um pix para chegar mais rápido. Por que eu digo isso? Porque eu vi a graça de Deus, o transbordar de Deus. Não tenho muito, mas o pouco que eu tenho, preciso devolver. E que fica, então, digamos, uma forma para vocês entenderem. Nesse mês passado, nós auxiliamos algumas casas de idosos aqui em Teutônia, financeiramente, com alimento. Nós ajudamos alguns lar de animais, com os recursos que entraram para Shalom. Porque o transbordar de vocês está chegando em outras pessoas. Mas isso é a presença de Deus. Onde é que a gente reconhece a graça e a presença de Deus? Num toque de amor de um casal apaixonado. Num respirar, sentar num leito de maca em um domingo ensolarado que nem foi hoje. Será que a gente consegue perceber o tanto que Deus é gracioso na nossa vida? Ou será que a gente está perturbado? Ou será que o nosso espírito está perturbado com ataques do inimigo, opressões do inimigo? Será que a graça, o amor não transborda? Porque, se eu não me engano, eu li, e nós lemos juntos, de que o amor paga multidões de pecados, que o amor transborda e aniquila as trevas. Essa maldade no coração dessas pessoas fizeram com que o rei fosse seduzido. Ó rei Dário, você é tão bacana, você é tão rei, tão magnânimo, não é verdade que o que você disser, nada. Foi seduzido. Eu lembro que um comandante meu na marinha falava assim, ó, todos os elogios só podem ser respirados. Entendeu? Alguém te elogia, não deixa entrar no coração, só respira, nem toma posse esse negócio, porque estraga o homem. Hoje em dia, se eu desse uma aula de arte marcial aqui nesse tatame, do jeito que eu aprendi arte marcial, o famoso bullying training, não ia ficar ou ia ter uma lista de processo atrás de mim. Sabe quando é que eu ganhei o primeiro elogio do meu professor? Não lembro. O melhor elogio dele foi quando ele falou assim para mim, a partir de hoje você assume minha turma. Você é melhor do que ele. Esse foi o elogio dele. Ah, então quer dizer, pastor, que eu não posso elogiar ninguém? Não, claro que pode. Tem as 5 linguagens do amor. Se a tua linguagem do amor é elogio, e eu aprendi a linguagem do amor, não tem problema nenhum falar que você é bonitão. É bonitão disso? Aí viu? Recebe? Bacana. Não tem problema. Mas a questão é você viver a vida inteira atrás dessa... Acharam a linguagem do amor do rei Dário. O rei Dário gostava de ser inflado. Inflaram o rei, o monarca. E ele assinou. Ele esqueceu de uma pessoa, de um judeu, da tribo de Judá, que não ia fazer isso. Agora vamos imaginar, uma outra ocasião eu também preguei, o quanto que a sua fé é sólida e fervorosa, porque no dia que houver perseguição, pastor, você está profetizando o caos? Não, eu estou falando que a Bíblia diz. Antes que Cristo venha, tem que piorar, viu gente? Ele falou que vai chegar um ponto aonde você vai ser perseguido. A igreja no Brasil ainda não é perseguida. Ela é perseguida politicamente,
ela é perseguida socialmente, mas a gente não está impedido de vir aqui, certo? Ainda. A minha pergunta é, se fosse proibido você estar aqui, se fosse proibido você dizer que é cristão, quanto tempo você sobrevive na sua casa, com a sua esposa, no meu caso, com os meus filhos, sem ter que vir num culto? Ou seja, como que é o seu nível de sobrevivencialismo de fé? Está entendendo? Será que você iria para as mídias e falar, não, eu sou cristão? É fácil dizer, né? Mas ainda existem países hoje que dizer que é cristão é sentença de morte. Bem, sabendo que Daniel tinha um espírito de excelência, e ele orava várias vezes ao dia, e agora ele tinha sido proibido de orar. Ele não podia orar ao Deus de Israel. Te pergunto, sem a gente ler, o que provavelmente Daniel ia fazer? Vamos lá, vamos recapitular. Daniel tinha um espírito de excelência. Ele orava várias vezes ao dia. Tem uma lei agora proibindo ele de orar, a não ser ao rei. Ele ia continuar orando? Será? Vamos ver. Será que ele não desistiu da fé dele? Então, quando Daniel soube que o escrito foi assinado, ele foi para sua casa e, com as suas janelas abertas, em sua câmara que dava para Jerusalém, ele abaixou-se sobre os seus joelhos 3 vezes ao dia e orou. E aí? É claro que esses fuxiqueiros estavam na espreita. Ele podia ter ido para o quarto dele, para a casa dele, fechado as portas, fechado a janela e ter orado, sim ou não? Não Daniel. Porque fecharia a porta, talvez eu e alguns que têm medo. Ele abriu as janelas. Ele se volta para Jerusalém. Ele ora. E as pessoas viram, filmaram ele, tiraram foto dele, postaram na internet. Chegaram lá para o rei e falaram, rei, ó, aquele cara lá que o senhor colocou como um dos maiores príncipes, governadores aqui do reino, está orando para outro Deus. O monarca ficou triste. Ele ficou desesperado. Ele tentou encontrar algum jeito de contornar, porque ele gostava tanto de Daniel. Só que ele era um governador, um monarca, perdão, do governo medo-persa. Uma vez escrito, está fechado. Entendeu? Não tinha Supremo Tribunal para recorrer, não. Aí ele vai, com muita tristeza, ele coloca Daniel então na cova com os leões. Ele não dorme direito aquela noite. No dia seguinte ele manda recolher tirar a pedra e chama, né? A palavra de Deus fala que ele chama com voz vacilante. Daniel. E Daniel responde. E Daniel diz, fica tranquilo, o meu Deus veio, o seu anjo veio e selou a boca dos leões. Automaticamente, o rei fica feliz, pega os fuxiqueiros, bota não só os fuxiqueiros, bota as esposas dos fuxiqueiros, não só a esposa, bota os filhos dos fuxiqueiros, tudo na cova dos mesmos leões, que tinham feito jejum à noite, fecha a porta, fecha a roda, a pedra. Eles nem chegaram até o final, os leões já tinham devorado. O espírito de excelência que estava sobre Daniel foi forte o suficiente para não vacilar. Lembra que eu comecei o culto falando que nós iríamos modelar, estudar um homem de extremo valor, que nós deveríamos parar e tentar entender um pouquinho sobre a qualidade de vida dele. O projeto dele era tão bom que quando trocou os governadores, os governantes, ele continuou. Ele trabalhou com Nabucodonosor,
ele trabalhou com Évio, que foi um outro, ele trabalhou com o filho de Nabucodonosor, ele trabalhou com Dário, que era esse, ele trabalhou até o primeiro ano de Ciro. 5. E o projeto dele continuou. Qual era o projeto dele? Excelência. Se era para governar uma província, vamos governar. A palavra de Deus diz, nós lemos que ele era fiel, leal ao rei. Aí você fala, mas como assim? Ele era cativo, ele tinha que ter raiva. Vamos lá, o que Daniel tinha que ter? Tinha que ter raiva, não é? Gente, tiraram ele da casa dele, tinha que ter raiva, né? Ele queria vingança, sim ou não? Ele não tinha que ter vingança? Tinha. E outra? Vamos lá, vamos pensar o seguinte, te tiram da tua terra, te colocam em outra terra. Tu ia fazer de qualquer jeito, sim ou não? Rapaz, quando o teu chefe briga contigo, tu quer fazer de qualquer jeito, sim ou não? Não vale mentir no culto, hein? Claro que sim. Você quer entregar de qualquer jeito, a moda Miguelão. Mas quem é aquele cara, quem ele pensa que é para falar assim comigo? Eu vou parafrasear a Rochelle, do Todo Mundo Deu Cris. Meu marido tem 2 empregos, eu não preciso disso aqui, não. Quem assistiu esse seriado? Quem pegou a referência? Há um seriado que, na época que se passa, era difícil ter um marido casado e um marido que trabalhasse e não abandonasse o filho, os filhos. E ela, de vez em quando, se aventurava no mercado e quando alguém falava dela, ela falava, não preciso disso aqui. Meu marido tem 2 empregos. Sabe, Daniel podia falar para Nabucodonosor, não precisa disso aqui. Meu marido tem 2 empregos. Ele podia ter dito para o filho, eu quero ainda um dia fazer um culto, nós já estudamos sobre essa passagem, mas eu quero fazer um culto só sobre o filho de Nabucodonosor, o desespero que foi, eu vou dar um spoiler, no meio de uma festa, de um banquete profano que ele fez, uma mão, um vulto de uma mão escreve um trem na parede, e ele fica desesperado. Pelo olhar vocês gostaram, vocês querem saber o que acontece, talvez eu monte, se Deus permitir, eu trago essa passagem para vocês. Mas ele podia ter dito para o filho assim, eu não quero saber de ti, me mata logo, me mate logo. Não, rapaz, Daniel era tão ruim de negócio que nem o leão queria pegar ele. Ruim de negócio com mal, ruim de negócio com as coisas que era para fazer de qualquer jeito. Daniel não aceitava fazer o mal, não aceitava devolver o mal, tramavam contra ele. Gente, comigo, Daniel revelou profeticamente o mesmo, muitas coisas que Jesus falou e que João falou em Apocalipse. Tu acha que ele não ia saber que estavam tramando contra ele? Sério? Ele tinha um espírito de excelência, ele interpretava os sonhos, não só interpretava os sonhos, como ele também sonhava, um negócio que é difícil demais de acontecer. Tu acha que ele não sabia que estavam tramando contra ele? Claro que sabia. Mas ele não devolveu o mal com o mal. Ele devolveu o mal sendo extraordinário. Ele não fez nem o bem para empatar, ele foi extraordinário. Ele entregou acima muito mais do que ele podia. Mas meu marido não me, sabe, não conversa comigo. Mas você vai estar do lado dele, você vai ser extraordinária. Meu marido não me valoriza, mas você tem que ser mulher profética, de Provérbios 31, você tem que ser empreendedora. Sabia que em Provérbios 31 as mulheres têm que ser empreendedoras, desafiadoras, construir, ampliar, né? Ampliar o patrimônio familiar. Não vem com essa ladade de querer ficar em casa quietinha, não. Como é que é? Mulher troféu? Tudo bem quem quiser ser, se for por opção. Mas você vai devolver o bem só? Já estaria de bom tamanho, sim ou não? Fizeram mal contra mim, eu estou devolvendo o bem. Já está bom ou não? Sim ou não? Tá, agora vamos olhar o que Jesus fala. Jesus, ele complicou a nossa vida, tá? Presta atenção no que eu vou dizer. A lei falava assim, ó. Tenta não matar. Tá, se tu não matar, tenta não matar e perdoar. Aí Jesus vem e fala, não mata, perdoa e ama. Aí Jesus complicou. Ele levou o padrão para o nível de Daniel. Um padrão extraordinário.
acima do ordinário. O que é ordinário? Ordinário é o que é comum. O que é comum no meio cristão hoje em dia? Te fizeram mal, você... Ai, gente, faz com o meu coração, não. Fizeram mal contra você. Você faz o quê? Atribui. Não, por quê? Ah, no mundo agora. Tá, depois a gente edita, corta essa parte. Acho que era... Vamos lá, presta atenção, ó. Você é cristão, certo? Cristão. Você é cristão. Batizado, aleluiado, ungidaço. Alguém fez um mal contra você, você? Perdoa. Perdoa, parabéns. Jesus, ele veio e subiu a régua. Isso é o comum no meio cristão. Só eu perdoar. Jesus veio e fez o quê? Você vai ter que amar. Vai ter que orar por ele. Não, mas você não está entendendo. O microfone acabou. Você deu pausa? Eu parei aonde? Jesus sobe a régua, né? Quando Jesus sobe a régua, nós que somos aleluiados, batizados, a gente está treinado a perdoar, né? A gente quer executar o princípio que está no Pai Nosso. Do jeito que eu perdoo, só me perdoa. Isso é o ordinário. O que é o extraordinário? Amar. Amar o próximo. Agora, como é que eu amo o próximo? Muito bem. Então vai uma dica de ouro. Vocês aqui agora são meus próximos. Tudo bem? Enquanto vocês estão comigo aqui agora, eu vou entregar o máximo que eu posso. O máximo que eu tenho de entendimento, eu quero transferir para vocês, ok? Vocês forem embora, bem, agora você é próximo de outro. Enquanto vocês estiverem comigo, enquanto eu tiver acesso a você, eu vou transmitir a você o máximo que eu posso. Daniel tinha entendido isso. Daniel, enquanto Nabucodonosor entregou tudo que ele podia. Não queria saber se Nabucodonosor merecia ou não. Não tem a ver com o merecimento do outro que você está entregando. Tem a ver com ele. Ele entregou o máximo que ele podia. Ah, mas o meu cliente, você não tem noção, ele só pagou por essa hora. Eu sei, mas você vai entregar mais do que você está recebendo. Um professor, ele vai entregar mais do que ele recebe normalmente. Ele tem que levar para casa, para corrigir prova, para montar plano de aula. Mas aquelas horas ele não está recebendo. No relacionamento, você acaba entregando mais do que você se comprometeu no início do relacionamento. Você entrega a sua vida inteira. Para um filho, você entrega tudo. Então, o que Jesus quer? Que eu faça isso em escala. Aí agora vamos falar de empreendedorismo. Ele está falando para eu alavancar. Estão entendendo? Quando Jesus veio, ele empreende o entendimento cristológico. Que, óbvio, né? Até então, o objetivo era perdoar. Perdoar já era um padrão elevado. Agora, vamos alavancar isso. Você vai empreender na metodologia cristã e você não vai só perdoar. Você vai orar, amar, cuidar, entregar o melhor. Não, Jesus não falou isso. Como não? Se alguém bater no rosto, você vira ou se alguém te roubar uma capa, você dá uma outra capa. Enquanto você é meu próximo, eu te entrego tudo que eu posso. Tudo bem? Amém? Glória a Deus.